Boa noite a você que está assistindo a gente. Mais um episódio do Maranhão News 98. Hoje a gente está aqui com um convidado especial, mas antes disso eu gostaria de pedir para você que está assistindo a gente, dar aquela curtida, dar aquela comentada, compartilha com os amigos, falando que o Maranhão News 98 está com um episódio novo. E hoje aqui pra gente aqui o nosso convidado especial é ex-procurador-geral, advogado, professor universitário e pré-candidato a deputado estadual, Valdênio Caminho. Muito obrigado por estar aqui com a gente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Anderson, eu que agradeço, sei da enorme audiência e é Opa, muito importante a gente participar desses debates. Fico coisa, muito feliz, muito coisa boa. obrigado. Hoje a gente tem muito o que falar aqui, né? Mas eu queria começar com uma pergunta simples, né? Quem é Valdênio Caminha? Como começou sua trajetória no direito? Como para procurador-geral? Eu sou de uma família que não tem ninguém formado inicialmente em direito, Sim. né? Então foi uma opção minha, contrariando inclusive as orientações de meu pai, que era muito preocupado com a questão da formação educacional, mas que naquela época sempre achava que os filhos deveriam ser ou engenheiros ou médicos, e eu resolvi fazer direito, foi uma Foi uma... contrariedade, né? E quando eu tomei essa decisão foi antes da Constituição de 88, então não tinha tanto prestígio, né, na carreira Sim. jurídica. Depois meu pai diz, olha, mas tu era um visionário. Eu disse, não, eu era apenas um apaixonado pelo direito. Então eu fui e me formei pela Universidade Federal Sim. e depois resolvi fazer o concurso de procurador, obtive êxito, né, e me tornei procurador do Estado de carreira. Quando o governador Carlos Brandão assumiu, fui convidado para assumir a Procuradoria-Geral e fiquei até agosto de 2015, quando teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que todos os maranhenses conhecem, me afastaram do cargo de Procurador-Geral. E daqui a pouco a gente vai entrar muito nesse assunto aí, para a gente debater um pouco sobre isso. Mas eu gostaria de conhecer mais você, né? Você lançou agora a sua pré-candidatura a deputado, né? É o que motivou, assim, entrar na vida política? Primeiro, eu em sala de aula costumo dizer o seguinte, que fora da política é a guerra. Sim. Então, às vezes, a gente não pode deixar de negar a política. É importante que as pessoas participem da política, porque se você não participa, se os bons não participam, né, quem não é bom acaba assumindo. Então, é importante participar. E eu sempre participei das atividades políticas, não necessariamente colocando a minha candidatura. Desta vez, eu estou pré-candidato. Sim. Na convenção, no dia 25, eu quero oficializar a candidatura e discutir com a sociedade maranhense a possibilidade de eleger um parlamentar com coragem e com disposição para servir a sociedade maranhense. É o que está faltando hoje em parlamentares? Coragem e disposição para servir? Eu não diria que esteja faltando aos parlamentares, né? Eu não seria tão presunçoso, mas eu diria que a minha trajetória como advogado, como Sim. cidadão, em defesa da democracia, em defesa da liberdade, me credencia para ter esse elemento coragem. As pessoas esperam do parlamentar que ele seja corajoso e que ele também seja um servidor, uma pessoa que esteja sempre a colaborar, sempre a tentar fortalecer as políticas públicas. Eu, quando fui procurador-geral, eu participei de várias ações do governo no Sim. sentido de fortalecer as políticas públicas do Estado. O Maranhão livre da fome, as obras que foram instaladas todas tiveram a nossa orientação jurídica, como é o caso do Hotel Vila Galé, como é o caso da extensão da litorânea. Em todas elas nós atuamos porque sabemos que isso tudo traz benefícios para a sociedade maranhense. Isso é servir. E eu quero continuar sendo um servidor para a sociedade. Qual assim, análise o senhor tem hoje da política atual? Existe vamos dizer, uma polarização que não é boa para a sociedade, né? É importante que tenha vários pensamentos. Uma coisa que me incomoda, que sou do ramo do direito, vamos dizer assim, o que alguns chamam de ativismo jurídico, que é o poder judiciário, principalmente o Supremo Tribunal Federal, exercendo atividades que não são típicas deles, ou seja, que deveria estar sendo realizada pelo Executivo, pelo Legislativo, né?
cada vez mais o Poder Judiciário interferindo. Isso tem incomodado, é importante que a gente tenha parlamentares que questionem isso, né, para que isso seja reduzido, para que tenha um maior equilíbrio entre os poderes. Eu quero ser um candidato a serviço de um maior equilíbrio entre os poderes e para implantar maior freios, né, ao Poder Judiciário. O próprio ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, ele tem levantado a discussão da autocontenção do Poder Judiciário. O que é isso? É limitar mais a atuação do Poder Judiciário, que hoje em dia está discutindo muito o nosso dia a dia e ele deve estar mais limitado a não entrar tanto em atribuições que são do Executivo e que são do Legislativo. Sua experiência no direito, no judiciário, pode atribuir você como parlamentar? Eu acho que sim. Nós temos uma história no Brasil de que vários parlamentares e pessoas que contribuíram, seja na elaboração das leis, sim, seja na discussão do parlamento, na melhoria das políticas públicas, de advogados, de profissionais do direito. E eu quero dar essa contribuição. Eu acredito que no parlamento estadual eu poderei dar uma contribuição na hora da feitura das leis, na própria fiscalização do Poder Executivo, na contribuição da melhoria da própria norma técnica que vai ser produzida. Eu estou pronto para ser servidor do povo do Maranhão. Hoje mesmo o senhor teve uma reunião com o governador Carlos Brandão, né, e com o presidente da OAB, se eu não me engano. Foi ontem. Ontem, né? Qual foi a pauta discutida lá? Nós temos uma parte dos necessitados do nosso estado, sim, que são atendidos pela Defensoria. Mas a Defensoria ela é muito jovem, ela não conseguiu chegar ainda em todas as comarcas. Então, onde não tem comarca, o juiz ele nomeia um defensor dativo. Sim. Nós estivemos com o governador no sentido de sensibilizá-lo para encaminhar um projeto de lei para a Assembleia Legislativa, regulando e democratizando a escolha desses defensores dativos que são pagos pelo Estado. O que é defensor dativo? É aquele advogado da parte que não tem condições de pagar. Sim. Então, o Estado paga. Então, nós queremos regulamentar, né? Isso é um papel de preocupação da Procuradoria e da OAB. Então, a visita foi uma visita institucional que eu apenas compareci como cidadão no sentido de incentivar esse tipo de iniciativa. Uma iniciativa muito boa, a gente sabe as dificuldades ainda que o maranhense tem, e ter uma defensoria para chegar a esses lugares seria muito bom. Então, parabéns pela iniciativa de estar lá, né, conversando e tudo. Você está falando bastante do Carlos Brandão, então podemos dizer que você é Orleans Brandão, né, nessa campanha. O que você achou do nome assim tão jovem assim para ser governador do estado? É evidente que a minha referência do ponto de vista político e a liderança ao qual eu servi como procurador-geral é o do governador Carlos Brandão. Sim. Eu tenho uma admiração pessoal porque ele deu muito protagonismo à Procuradoria, a gente sempre foi muito consultado quando eu estive como procurador-geral, e sempre que eu o orientava juridicamente, porque politicamente ele é um craque, ele sempre dizia, eu quero fazer o correto juridicamente, me diga o que é o correto. E isso me deu muita satisfação pessoal, porque além de você dar protagonismo, você sempre buscar fazer o correto. Quando a gente dizia, olha, governador, não dá para fazer desse jeito, mas dá para fazer desse outro. Ele dizia, é o correto? Pois vamos fazer. Eu tenho uma admiração muito grande pelo governador nesse aspecto. Quando ele faz a escolha do seu sucessor, é óbvio que os índices sociais do Maranhão melhoraram, diminuiu a quantidade de pessoas na linha de pobreza, sim, nós ampliamos a quantidade de obras construídas, nós melhoramos a atuação na saúde, a educação, nós tivemos vários avanços, né, do ponto de vista educacional. Enfim, nós saímos de menos de 100 restaurantes populares para mais de 200. Quer dizer, todas as iniciativas, seja do ponto de vista da atração de empresas, seja do ponto de vista de benefícios sociais, foram feitas. Então, eu acredito que quem melhor vai conduzir o Maranhão para o crescimento, para o desenvolvimento econômico, para a melhoria das condições sociais do povo pobre maranhense, é o sucessor do governador. Ele escolheu
um candidato que é preparado. O Orleans é uma pessoa que tem acompanhava todos esses programas, nós discutíamos com eles todos esses programas. Então, eu acredito que a continuidade de um projeto que está tirando o Maranhão dessa situação que nós vivíamos é bastante promissora. Eu, com certeza, né, estarei com o governador nessa campanha. E o vice que ele escolheu? Qual a sua opinião sobre nessa chapa? O vice, eu sou, vamos dizer assim, suspeito para falar, porque é uma pessoa muito carinhosa e que eu tenho uma admiração, um respeito muito grande, que é o Edivaldo, uma sensibilidade social tremenda. Eu tive a oportunidade de conhecer o Edivaldo na universidade, depois ele como vereador, depois como deputado federal. Quando fui à Câmara, ele, deputado federal, ele me tratou super bem, de forma que eu não esperava. Me levou para o cafezinho dos deputados, sentou, me deu toda a atenção. Então, e quando foi prefeito, sempre foi muito atencioso. Tem serviço, né, prestado à cidade, é muito querido, uma pessoa muito leve. Eu acho que essa foi uma escolha bem inteligente. Né? Ontem eu tive a oportunidade de estar aqui bacana de lhe dar um longo abraço, né? E fiquei muito feliz com a escolha. Então, podemos dizer que é uma chapa realmente boa para o Maranhão. Não tenho dúvida disso. Você está dizendo, então vamos, vamos voltar aqui um pouco para a advocacia, né? E aproveitar, já que você falou dessa reunião com o Carlos Brandão e tudo, queria que você me falasse hoje, quais os maiores desafios que enfrentados pela Defensoria Pública? Pela Defensoria... Pela Defensoria Pública. O defensor público, né? Sim. Ele faz a defesa do necessitado, né? E lógico, né, que nós temos uma quantidade, não, uma dívida histórica, né, com as pessoas pobres. Então, ela precisa atender todas essas pessoas, dar assistência jurídica, que não é só assistência judicial, que a assistência jurídica é mais ampla. Então, os maiores desafios é estar presente em todo o Maranhão, né? O que é uma dificuldade para os meus amigos que são defensores públicos, né? Porque isso demanda ter orçamento, instalação de pessoal e tudo. Então, quando isso não acontece, né? Quando tem muitas demandas, aí o Estado tem o chamado defensor dativo. Por isso que a conversa que nós tivemos com o governador no sentido de sensibilizá-lo, né, para enviar o projeto para a Assembleia. Mais uma vez, realmente é um projeto muito bom, porque a gente vê várias cidades, né, onde pessoas que realmente precisam de um advogado, não tem aquela condição de pagar, se chegar até lá vai ser bastante produtivo, tanto para quem está recebendo quanto para quem está fazendo, né? E o governador, junto lá com o presidente da OAB, quais foram as respostas dele sobre essas demandas? E tudo? Com relação a essa demanda, o governador, o projeto está encaminhado para a Secretaria de Planejamento para avaliar o impacto, né, econômico do projeto, mas o governador ficou muito sensibilizado. Eu acredito que ele deve, em breve, encaminhar para a Assembleia o projeto. Ainda não está nem na Assembleia e já está levando demandas para lá, né? Vamos falar um pouco, né, sobre seu afastamento, né, do cargo. Foi em 2025? 15 de agosto de 2025. 15 de 2025. Vai completar um ano, está pertinho. Como o senhor recebeu essa notícia, né, do afastamento pelo ministro Alexandre de Moraes? Isso não foi um ataque a mim. Na realidade, é um ataque a toda a advocacia. Mais precisamente a advocacia pública. Porque eu não sou parte no processo, eu sou advogado. Eu nunca vi na história desse país, parafraseando aí, inclusive o presidente da República, o juiz, no lugar de julgar as partes, afastar o advogado. Né? Parece absurda, mas foi o que aconteceu. Porque eu exercia a advocacia, eu não era parte, eu não sou parte do processo. Né? E aconteceu 2 dias depois, né, que eu, em outro processo da relatoria do ministro Flávio Dino,
eu aleguei a suspeição dele. Ou seja, não me parece razoável, né, que isso tenha acontecido. Aí as pessoas me perguntam, foi o ministro Flávio Dino que pediu ao ministro Alexandre de Moraes para ele afastar? Eu digo, eu não posso afirmar isso. Eu não sou vidente, né? Mas é muita coincidência. A certeza que eu tenho é da coincidência, né? E que depois de um ano, mesmo com a manifestação da OAB, da Associação Nacional de Procuradores, o processo não anda. Solicitando que seja levado para plenário, que seja revista a decisão, com o meu pedido de reconsideração. Nada disso foi apreciado. Me como também um recurso que eu entrei em outro processo da relatoria do ex-governador Flávio Dino também não foi analisado, que foi o pedido de suspeição dele. Como também sobre a alegação que os computadores da Procuradoria-Geral do Estado foram invadidos por 2 assessores do ministro Flávio Dino, né? Eu comuniquei à Polícia Federal, comuniquei à Procuradoria-Geral da República, mandei cópia para o ministro Alexandre de Moraes e até hoje ninguém se manifestou. Pedi audiência com o ministro Flávio Dino, fui até o gabinete dele, falei com a chefe de gabinete, com a assessoria dele, comuniquei o fato, disse que queria falar com ele e até hoje os assessores estão lá trabalhando. Né? Então, quer dizer, tudo isso ocorreu, né, no ambiente da nossa justiça, o que é lamentável. Né? Mas eu não vivo do passado. Né? Então, isso aconteceu, as pessoas que julguem, eu só relato fatos. Eu comuniquei à Polícia Federal, eu comuniquei o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República, comuniquei. Eu pedi audiência com o ministro Flávio Dino, eu tenho um documento dizendo que pedi. Eu fui até o gabinete dele, deve estar registrado no Supremo, que eu falei com a chefe de gabinete, dizendo que queria falar com ele e contar. Né? Eu fiz pedidos de audiência com o ministro Alexandre de Moraes, vários. A OAB fez pedido, vários. Eu pedi fiz um pedido de reconsideração que não foi apreciado até hoje, que vai completar o ano pelo ministro Alexandre de Moraes. Pedi e não foi apreciado. A OAB pediu audiência e ele não recebeu, pediu. A OAB pediu para que ele julgasse e levasse para o plenário. A Associação Nacional dos Procuradores também pediu e nada disso foi feito. O processo está parado. As partes desse processo sequer foram citadas. E uma das pessoas que foi penalizada foi o advogado. Você imagina? Você tem um conflito entre 2 partes, aí o juiz resolve afastar o advogado. Foi o que aconteceu comigo. O ministro Alexandre de Moraes me afastou do cargo público, me proibiu de ocupar, porque simplesmente eu exercia a advocacia. E está parecendo que eles estão empurrando com a barriga até acabar o mandato do governador Carlos Brandão, porque como essa é uma reclamação constitucional, sim, contra supostos atos de nepotismo no exercício do mandato pelo governador Carlos Brandão, quando acabar o mandato, automaticamente a ação se encerra. E quem é que vai ficar punido? Eu, porque encerra o processo e não vai ter nenhum deslinde, como é que se diz? Vai encerrar o processo porque perdeu o objeto, né? Já Sim. que encerrou o mandato. E eu que fiquei com esse prejuízo todo, sequer vai ter apreciado isso. Eu pedi à OAB um ato de desagravo para que ocorra isso no dia 15 de agosto. Um desagravo feito pela Ordem dos Advogados do Brasil, né, que é uma forma de protesto em favor do advogado diante de uma atitude do poder público que impede o exercício da sua prerrogativa funcional. Ou seja, eu estou deixando de exercer as minhas atribuições por uma determinação do ministro Alexandre de Moraes. Então, afetou bastante, né, o seu trabalho, né? O senhor acha que isso pode afetar também a sua campanha? Não sei. Né? Para mim, isso é página virada. Eu não gosto de viver essa sanção, né? Algumas pessoas todas as pessoas que eu procurei, né? Eu disse, olha, eu procurei inúmeras pessoas, inclusive alguns amigos do ministro Flávio Dino, tentando conseguir uma audiência com ele. Disse, não, fique tranquilo que ele não se mete em política. Todo mundo que eu conversei, que é próximo ao ministro Flávio Dino, insiste em dizer que ele não faz mais política.
Eu espero que isso não seja, eu espero de coração que isso não seja uma velha lição de Joseph Goebbels, né, que dizia: uma mentira contada várias vezes se torna verdade. Né? Eu espero que efetivamente o ministro Flávio Dino não esteja exercendo nenhuma atividade política. Por que eu da minha pergunta, né? Porque esse processo pode ser movido, pode se movimentar no decorrer da campanha? Pode. O processo está lá. E o ministro, surpreendentemente, nem a citação das partes acontecer ainda, que citação, lhe explicando, é quando as partes, eu não sou parte, sim, as partes, os réus, eles são citados para apresentar defesa. Olha, esse processo é de 2024. Até hoje não houve a citação das partes para apresentar a sua defesa. Só teve apreciação no liminar, certo? E o ministro, ele só atua assim. O meu pedido de afastamento ocorreu em fevereiro de 2025. Ele só decidiu em agosto. 2 dias depois que eu entrei com um pedido de suspeição do ministro Flávio Dino. Quer dizer, por que ele esperou 6 meses para decidir? Eu não sei, não posso afirmar. Né? Mas, surpreendentemente, é muita coincidência. 2 dias depois que eu entrei, né, com um pedido de suspeição em outro processo do ministro Flávio Dino, ele me dá uma decisão me afastando do processo, como se eu estivesse impedindo o cumprimento da decisão. Não sou eu que cumpro a decisão, eu era apenas advogado. E as decisões estavam todas cumpridas, com o diário oficial publicado e juntada no processo. Ele ignorou, afastou, e você não adianta recorrer, porque ele não submete ao órgão colegiado. Né? Então, quer dizer, em nome da democracia, o Supremo Tribunal tem agido dessa forma. Né? O que é lamentável, o que entristece qualquer pessoa como eu, que está dentro de uma sala de aula ensinando direito. Né? Como é que você vai ensinar aos alunos o direito diante de situações como estas? Né? Eu não encontrei até hoje no mundo jurídico, não encontrei, pode ser que eu encontre, sim, alguém, inclusive as pessoas que são ligadas ao ministro Flávio Dino, que tenha coragem de me dizer: olha, Valdênio, tu cometeu um erro. Né? A decisão que foi tomada foi acertada. Eu não encontrei. Pode ser que eu encontre. Alguns me dizem assim: olha, tu és muito corajoso, tu tomar essa decisão, tu fazer isso, tu fazer aquilo. Encontram justificativa política, mas jurídica para o meu afastamento não existe. Porque eu era apenas um advogado no processo e fui afastado da Procuradoria-Geral. E pronto. Se isso não parece muito com a lei Magnitsky nos Estados Unidos, né? Ou seja, que de repente o autoritarismo toma uma decisão e ninguém pode fazer nada. Né? Então aqui o Supremo age, vamos dizer assim, de forma quase que similar, né? Porque toma uma decisão contra o advogado e a gente fica sem poder fazer nada. O que a gente vê, tipo, mexeu comigo, eu vou ali e vou mexer contigo também. É o que parece, realmente. Você acha que o STF hoje tem mais poder do que qualquer outro? Eu sempre defendi uma reforma no STF. Né? E, evidentemente, o Brasil sempre teve uma vocação para ter um poder moderador. Né? Então, na época da chamada ditadura militar, dizia, o poder moderador eram os militares. Né? E depois você veio a época do governo do presidente Sarney, né, que foi no período de transição, e disse, o poder moderador era o legislativo. E agora, com essa crise institucional que nós vivemos, a figura do poder moderador seria o Supremo. Ou seja, o Supremo tem muitas atribuições. Né? Hoje, o ministro do Supremo tem 60 assessores. O ministro da Suprema Corte de Portugal tem um assessor. O ministro da Suprema Corte brasileira tem 60. Só para você ter uma ideia. Então, o que acontece? Tem alguma coisa errada. Né? E se você pega as atribuições do ministro do Supremo, o ministro Alexandre de Moraes decide quem vai visitar o presidente Bolsonaro. Decide se a arma, né, pode ser usada ou não. Em nenhuma outra corte constitucional, o ministro da Suprema Corte
se preocupa com esse tipo de atribuição. Por isso que precisa de 60 assessores. E trabalhando loucamente para poder decidir tudo isso. Então, vai chegar o momento que vai ser preciso uma reformulação do Supremo Tribunal Federal. E quanto mais eles se empoderam, mais cedo vai chegar a necessidade de reforma, né? Para impor contenção, vai ter que, em algum momento, ter contenção, porque a sociedade não vai suportar, não é isso? E redefinição das atribuições. Isso vai chegar no momento. Eu costumo dizer, eu tinha um professor na universidade, que ele era justo, filósofo, inteligentíssimo, né? E ele gostava de sair com algumas coisas que eu não esqueci até hoje. Ele dizia o seguinte, a gente tem muita pressa para que as coisas se resolvam. O Supremo está muito empoderado, esse pessoal vai ficar... A história, né? Até o Império Romano, que durou séculos, caiu. Então, quer dizer, esse empoderamento, ele tem momentos, né? E ele dizia que a maior frustração da humanidade era pegar e dizer, olha, daqui a 200 anos esse problema vai estar resolvido. Só que ninguém aqui vai estar vivo para ver essa solução, né? E aí a gente se frustra, né? Porque às vezes as coisas... 200 anos é muita coisa para a gente, mas para a história da humanidade não é nada, né? Então, efetivamente, o Supremo vai precisar de reforma. E a reforma do Supremo passa por autocontenção. O que é basicamente autocontenção? É o Supremo não ficar interferindo em tudo na vida brasileira. Hoje em dia, uma canetada do Alexandre de Moraes está fazendo que as pessoas paguem um imposto. Um imposto que foi sustado pelo Congresso Nacional. Ou seja, a caneta, com todo respeito à autoridade do ministro do Supremo, mas a caneta individualmente de um ministro vale mais do que todo o Congresso Nacional que sustou um decreto do presidente Lula. Isso em qualquer democracia é reprovável. Não é razoável que isso aconteça. E acontece. Sinal que tem algum erro, né? Então, isso empodera muito. Né? Então, isso vai chegar a um limite. Quando é que esse limite vai chegar? Vai. Eu estava observando, por exemplo, às vezes a gente tem uma noção de que o Poder Judiciário é imune. É imune à corrupção, é imune à burocracia. Não é. É uma instituição humana. Se tiver empoderado, vai aparecer os problemas. Ou vão aparecer os problemas, melhor dizendo. Né? E a sociedade vai rechaçar. Hoje em dia, por que a sociedade já critica tanto? Já questiona tanto? Quando eu fiz a faculdade, no milênio passado, né? Quando eu fiz a faculdade, ninguém sabia o nome de um ministro. A gente sabia o nome dos ministros mais destacados do Supremo. Nós, profissionais e estudantes do direito. Hoje em dia, qualquer pessoa do povo sabe quem é Alexandre de Moraes, sabe quem é Flávio Dino, sabe quem é Fux, né? Sabe quem é Fachin, Carmen Lúcia. Né? Eu jogo bola lá na BB, tem um colega meu que tem um cabelo, é magrinho e tem um cabelo longo, apelidaram ele de Carmen Lúcia. Né? Então, quer dizer, as pessoas, todo mundo já fala. E as decisões que são tomadas no Supremo já são objeto de questionamento na sociedade. Então, hoje, um dos maiores índices de reprovação na sociedade é a atuação do Supremo. Então, isso vai ter limite? Vai. Né? Então, até quando isso vai... Eu não posso aqui, eu não sou vidente, né, para dizer até quando vai, mas o certo é que vai precisar de um rearranjo. Né? Esses freios, quando vão acontecer, eu não sei. Mas a sociedade já está extremamente incomodada com o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. E como a gente, assim, na sua visão, como deve existir esse equilíbrio entre o executivo, legislativo e judiciário, previsto na Constituição, né? A Constituição fala, basicamente, que os poderes eles têm que ser independentes e harmônicos. Pode até parecer contraditório, né? Mas não é. Eles têm uma certa independência.
o judiciário julga, o legislativo legisla, produz leis, Sim. e o executivo executa essas leis. Então, essa atribuição. Mas eles têm funções atípicas, um pode interferir na função do outro, né? Por exemplo, o presidente da República, quando comete um crime de responsabilidade, ele não é julgado pelo judiciário, ele é julgado pelo legislativo. É uma função atípica do legislativo julgar, né? Julgou a Dilma, julgou o Collor, né? O judiciário, quando ele afasta a aplicação de uma lei, ele está exercendo uma função legislativa, né? Porque retira do mundo jurídico uma lei, que em tese é atribuição. Isso deve ser feito de forma extremamente limitada. Não pode o Poder Judiciário estar fazendo isso com muita frequência, né? Tem que ter aquilo que a gente chama de autocontenção. É só no limite, só em situações excepcionais. Então, hoje em dia, olha, uma ação direta de inconstitucionalidade, que é um controle concentrado de constitucionalidade, em que se discute a norma constitucional em concreto. Aliás, perdão, em abstrato. Eu não estou discutindo um conflito entre partes, eu estou discutindo se a norma está compatível com a Constituição. O Supremo já fez reunião com a presença do ministro Flávio Dino, com os parlamentares, para ver se faz um acordo. Não tem acordo, ou a norma abstrata, porque não tem parte, né? Ou seja, não me parece razoável o que o Supremo está fazendo. Sim. Mas está fazendo, né? A Suprema Corte é muito importante num Estado democrático de direito, para limitar os excessos de poder. Isso é verdade, isso é indiscutível, né? Nós temos que respeitar a Suprema Corte, isso é fundamental. Agora, ela muito empoderada, ela suprimindo os outros poderes, o fim não é legal. Porque o Rui Barbosa dizia que a pior ditadura é a ditadura do Poder Judiciário. Sim. Né? Porque nós não temos a quem recorrer. Isso né? é verdade. Porque quando você comete um abuso, por exemplo, a autoridade do Executivo prende alguém ilegalmente, você vai ao Judiciário contra aquele absurdo. Né? Sim. E aí os doutrinadores costumam dizer, olha, o Judiciário é a última trincheira do cidadão. Né? Porque ele teve foi vítima de uma injustiça, ele vai até o Poder Judiciário. E quando essa injustiça é cometida pelo Poder Judiciário, né? A quem nós vamos recorrer? Né? Então, essa discussão, né, de suprimir, né, direitos, né? Ou seja, hoje o Supremo, eu estava vendo, até coloquei isso no meu Instagram, um doutrinador fazendo um comentário. Hoje em dia, um ex-senador da República aqui no Maranhão está respondendo uma ação sobre as palavras que ele proferiu no âmbito do parlamento. Né? Quer dizer, uma coisa sagrada, que a livre expressão do parlamentar, né? Ou seja, e aí agora o Supremo está processando por calúnia, por difamação, por injúria, né, os parlamentares. Então, vamos dizer, são outros tempos, né? Então, é muito arriscado, né, que isso aconteça. Então, há um enfraquecimento dos outros poderes. Até quando isso vai, né? Sim. Ou seja, por exemplo, se você andar em Brasília, há uma reação hoje da sociedade para a eleição de senadores. Muita gente está dizendo, eu vou votar num senador que seja a favor de impeachment de ministro supremo. Isso acontece com muita frequência no Brasil inteiro. Sim. Então, e eu conversando com várias figuras importantes em Brasília, a maioria delas diz o seguinte, olha, ano que vem, 2027, vai ser muito difícil que não tenha impeachment de ministro supremo. Por quê? Porque se você pegar aí as pesquisas, aqueles que defendem impeachment estão na frente na maioria dos estados. Né? E aí já vem uma indagação. Você imagina se o Senado Federal resolve instaurar um procedimento de impeachment de um ministro do Supremo, afastar, e o próprio Supremo querer desconstituir uma decisão dessa?
nós vamos estar no meio de uma crise institucional sem precedentes. Né? Porque poderia o Supremo fazer isso? Ao meu sentir, não. Né? Porque esse poder constituinte originário, né, da possibilidade do Supremo Tribunal Federal exercer controle sobre essa atividade, né, esse controle político sobre essa atividade, não é possível. Mas eu não duvido que a gente se meta no meio de uma crise institucional desse tamanho. Por isso foi a minha pergunta, se os ministros hoje do STF estão tendo poderes maiores do que todos os outros, né? E qualquer decisão, eles que estão tomando. Pois é, se você pegar na esfera política, né, regulamentação de emendas, no lugar está sendo feito pelo Legislativo, está sendo feito pelo Supremo, a questão envolvendo, né, a distribuição de emendas, a questão da aposentação, sim, né, sim. dos magistrados, né? Ou seja, foi afastado pelo Supremo quando tinha uma norma legal, né? Ou seja, eles afastaram isso, né? Até com certo apoio popular, né? Enfim, o exemplo que eu já citei aqui, né, que o governo Lula instituiu um tributo, o Congresso afastou a cobrança e a caneta de um ministro restabeleceu a cobrança e todo mundo está pagando. Né? Então, quer dizer, há cada vez mais uma atuação do Supremo no sentido de exercer atividades que são tipicamente de outros poderes. Se isso vai efetivamente se consolidar, como é que isso vai se acomodar no futuro, nós vamos precisar ver. Né? Agora, é preciso que tenham pessoas que tenham coragem de colocar esses temas e colocar isso com a preocupação com as instituições, né? Porque a gente não pode, evidentemente, negar a importância e o papel de uma Corte Suprema. Sim. Né? Ou seja, você não pode negar, não pode dizer que o Supremo não tem que existir. Ele tem que ser melhorado, né? Tem que ser modificado. Eu, por exemplo, acho que todas as atribuições, né, de direito que não sejam constitucionais deveriam ser retiradas do Supremo. Né? Leva para o STJ. Né? Ou seja, julgar... O Supremo, agora, ele criou uma prerrogativa que não existe na Constituição. Ou seja, ele julga uma demanda que ele acha que a competência é dele. Né? A prerrogativa é da vítima, não é da autoridade. Né? Então ele pega o seguinte, ele inovou. Você quer ver outra inovação? Eu aprendi no curso de Direito que a vítima não pode julgar. O ministro Alexandre de Moraes, acusado de morte, né? Pela vítima, e ele julga. Será que eu teria isenção para julgar alguém que supostamente estaria me ameaçando de morte? Ele é vítima e o julgador. Ele é vítima, é o julgador, e o Supremo diz que isso não tem problema algum para julgar. Então, me parece que essas questões a gente deveria retirar do Supremo. Deixar o Supremo para apreciar só as questões efetivamente constitucionais. Né? Outra coisa saudável, o mandato do ministro Supremo. O sujeito passa muito tempo, né, como ministro. A quantidade de ministros no Supremo. Eu, por exemplo, não vejo nenhum sentido você ter uma corte só com 11 ministros. Sim. Agora, um ministro tem 60 assessores. Por que você não faz uma corte de 40, de 50 e tira esses assessores? E ganha, às vezes, igual ao ministro do Supremo. Né? Sabe por que não faz isso? Porque ninguém quer dividir poder. O ministro Supremo, quando você chegar lá no Supremo e disser assim, ô ministro Flávio Dino, vamos fazer uma proposta aqui de subir de 11 para 15 os ministros, é contra. Os 11 são contra. Por quê? Porque vai diminuir o poder deles. Vai diminuir o poder. Entendeu? Então, daqui a ele e aumentando as atribuições.
E eles aumentando a quantidade de assessores. Eu lembro a primeira vez que eu fui no Supremo Tribunal Federal. Você vai no Supremo Tribunal Federal, fui até visitar o ministro Marco Aurélio, tinha uma audiência com ele. Você chegava lá no Supremo Tribunal Federal, se identificava, entrava, subia, chegava no gabinete, falava com o chefe de gabinete, tranquilamente. Hoje em dia... Burocracia. Não, hoje em dia você chega lá, diz que quer falar com o chefe do ministro Alexandre de Moraes. Aí o senhor diz assim, eu digo isso porque um colega meu aqui, que é da OAB local, que é o procurador da OAB local, me ligou e disse, eu vou ao Supremo. Eu disse, rapaz, não é assim, mudou muito. Aí ele pegou e disse, não, eu vou, quero ver. Aí ele chegou lá na porta do Supremo e disse, eu quero falar com a chefe de gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Eu disse, não, o senhor manda um e-mail para saber se ela vai lhe atender. É assim que funciona hoje. Entendeu? Não é mais público. Não é o ministro, é o chefe de gabinete. Com o ministro, para você falar, aí você liga, você chega para a sua secretária e diz assim, liga aí para o gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Aí não atende, não atende telefone. Mande um e-mail pedindo uma audiência. Aí você manda um e-mail para o ministro Alexandre de Moraes, eu gostaria de que o senhor me atendesse ou designasse um juiz auxiliar, porque agora ele tem juízes auxiliares para atender. Aí sabe qual é a resposta que vem quando ele não quer lhe atender, como é o meu caso? Nós não podemos atendê-lo neste momento. Acabou. Não tem mais o que você fazer. A resposta é essa. E por e-mail. Né? Então, se isso não está errado na Suprema Corte, né? Porque eu acredito que uma Suprema Corte saudável é aquela que as pessoas sejam acessíveis. Né? Ou seja, eu quero falar com o ministro. Eu fui despachar com o ministro Marco Aurélio e o primeiro despacho que eu fui fazer foi um processo meio particular envolvendo um juiz lá de um outro estado. Né? E eu fui falar com o ministro Marco Aurélio. Marquei por telefone, liguei, marquei por telefone. Isso há 20 anos atrás, 25 anos atrás. Aí não precisava de e-mail, liguei, pode vir. Aí eu peguei um avião, saí daqui, fui para Brasília, cheguei lá. Quando foi no dia, o chefe de gabinete chegou e disse, olha, doutor, o senhor não vai ser atendido. O ministro não vai atender ninguém, porque ele vai para a sessão do STF. Demorou muito e ele está indo para o TSE. E aí ele não vai passar mais aqui no gabinete. Ele me disse, isso foi a assessora, melhor dizendo. E aí eu disse, mas eu queria falar com o chefe de gabinete. Aí a chefe de gabinete veio me atender no balcão. Aí eu expliquei, olha, eu vim lá do Maranhão, estou querendo tratar de um processo, né? É distante, é uma situação diferente. Ela disse, aguarde um minuto. O ministro me recebeu. Não recebeu ninguém, mas eu, como vinha de outro estado, ele me recebeu, minha atenção, ouviu os meus argumentos. Isso é justiça para mim. Agora, isso há 25 anos. Né? A realidade hoje é completamente diferente. O que é lamentável, o que entristece qualquer um que é estudante de direito. E é engraçado porque naquela época se usava mais o e-mail do que um telefonema e hoje que tá tudo moderno, tem que mandar um e-mail. Você pode experimentar, você pode ligar entrar no qualquer site pessoa que queira, né, que assiste o seu programa agora, quiser fazer uma experiência, ele entra no site do STF, pega o telefone do gabinete de qualquer um dos ministros, certo? Ligar para saber se alguém vai atender. Ninguém vai atender. E aí, se ele tentar pelas redes sociais, ele vai ver que diz, mande um e-mail para tal. Se ele mandar um e-mail relatando o processo, em 99% dos casos, a resposta vai ser que não pode lhe atender. Isso está errado. Pode falar. Eu não vejo sentido isso. Né? Porque se 11 ministros não atendem, se eu fui afastado, no meu sentir, indevidamente, no sentido da OAB, indevidamente, no sentido da Associação Nacional dos Procuradores, indevidamente, há um pedido de reconsideração, certo? E o ministro não tem tempo para apreciar,
Um ano e não faz isso. Eu denunciei há 1 ano e 6 meses ao ministro Alexandre de Moraes que 2 funcionários do STF, lotados no gabinete do ministro Flávio Dino, violaram o sistema da Procuradoria para entregar para a oposição do Maranhão documentos para eles ingressarem com a ação na Justiça. Até hoje o ministro não teve tempo para apreciar essa situação. Até hoje a Procuradoria-Geral da República não teve tempo para apreciar essa questão. Certo? Ou seja, está faltando prestação jurisdicional. Pelo menos examinar, verificar. Não, Valdeir, você está dizendo é loucura, não tem o menor sentido. Essa apuração não deve ser feita. Nada. Não se resolve, não se trata do assunto. Isso demonstra que não se faz justiça. É um absurdo. Então, em nome da defesa da democracia, que o Supremo diz que tanto faz, a gente está... eu tinha um colega que ele dizia, às vezes o sujeito tem que ter muito cuidado quando vai dar banho na criança, você precisa tirar a sujeira, mas quando você for jogar água, não joga fora a água e a criança. Porque, evidentemente, se você precisa defender a democracia, mas não precisa violar direitos. E para nós, advogados, são sagrados, como atuação profissional, no meu caso. Isso é uma observação geral, né, no que a gente conversou aqui desse assunto, né, que falam muito que os ministros não se envolvem mais politicamente, né, mas a maioria das canetadas deles são politicamente. O senhor falou sobre um senador daqui do Maranhão, né, que está com esse processo, e justamente no período eleitoral que deram encaminhamento nesse processo, né? Também sobre atendimentos dos ministros do STF, mas tem um pré-candidato a governador aqui que basta pegar o telefone e ligar para o ministro que o ministro atende. Fica bem complicado. Eu não sei, eu não posso afirmar, né? Dizem que atende, mas eu não tenho essa afirmação, né? De que ele efetivamente atende. O que eu recebo de informação de todos os que eram muito próximos do ministro Flávio Dino, eles têm assim quase que uma receita em que, quando você conversa com eles, eles reproduzem. Olha, eu não consigo mais nem falar com o ministro. O ministro não atende mais telefone, o ministro não recebe mensagem, o ministro não se interessa por política e nem atua politicamente. Então, há uma receita reproduzida por todos, sem a gente perguntar. Entendeu? Você começa a conversar... todos. Não é nem resposta, porque não tem pergunta. Antes da gente perguntar, eles já estão dizendo. A minha indagação é o seguinte: tomara, eu rogo a Deus, né, que isso não seja, né, nenhuma orientação dos pensamentos de Joseph Goebbels, que dizia: uma mentira contada várias vezes se torna realidade. Eu quero crer que seja verdade. Eu acredito que eles não estão faltando com a verdade. Mas é muito surpreendente que todos eles reproduzam a mesma coisa. Você pode sentar para conversar com você e dizer: mas o ministro está fazendo... Eu sei como é, já escutei. Já escutou também, escutei, né? O senhor começou a falar, eu lembrei, eu já escutei bastante isso daí. Mas vou voltar aqui, a gente vai voltar aqui na sua pré-candidatura, né? Sua pré-campanha. Como é que está sendo aí? O senhor já está conseguindo andar fora da capital? Como é que está sendo tudo? Evidentemente que tem toda uma limitação da pré-campanha, você Sim. não pode pedir voto, Sim. né? Eu, obviamente, sou um profissional do direito, não vou fazer isso, né? Cometer nenhuma ilegalidade. Eu tenho feito contatos, né, do Sim. partido com pessoas amigas no sentido de angariar apoios, né? Evidentemente, sem ainda tratar da questão eleitoral, e tenho visitado, né, algumas cidades. Né? Eu já fui a Codó, estou indo em várias cidades da região sul. Sim. Viajo amanhã, né, para encontrar pessoas amigas, né, e conversar com elas, dizer da minha pré-candidatura, dizer que
convidá-las para a convenção, né? Nós devemos fazer uma grande convenção no dia 25, né? Todos os partidos estarão na coligação de Orleans Brandão. Então, eu estou muito otimista, né? Hoje eu recebi uma mensagem de um amigo, não vou nem dizer o nome do amigo, nem vou dizer o município, mas ele dizendo, olha, aqui você tem apoio. A gente fica muito feliz, né? Porque a nossa pré-candidatura é uma pré-candidatura que coloca em discussão a liberdade, a democracia, né? Sim. Vamos dizer, as candidaturas estão muito tradicionais, né? A minha candidatura não é uma candidatura tradicional, é uma candidatura com cheiro de povo, né? De pessoas que querem ter liberdade, que têm liberdade para opinar, para discutir, para debater. Eu quero ser esse candidato, né? Eu não sou um político profissional, eu digo isso para todos, apesar de gostar da política. Sim. Né? Eu tenho profissão, eu sou advogado, sou professor, fiz concurso para procurador, passei no concurso procurador, um concurso extremamente exigente, feito por uma instituição seríssima, que foi a Fundação Carlos Chagas, em 1997, então faz tempo já vou completar 30 anos de procuradoria. Então eu estou, vamos dizer assim, extremamente satisfeito, feliz em estar participando desse processo. Qual bandeira o senhor vai levantar caso seja eleito? A primeira questão que eu sempre debato, né, é o papel de o parlamentar ele ser um instrumento de orientação e fiscalização do Poder Executivo no sentido de melhoria das políticas públicas. Eu vou dar essa contribuição. O que é isso? Aonde tiver fome, aonde tiver miséria, aonde tiver serviço público precário, eu estarei presente, levantando dados, tendo uma equipe técnica para apresentar dados e soluções. Certo? E a outra coisa, que eu acho fundamental a minha contribuição, a coragem. Porque eu não serei um candidato tutelado. Eu não tenho receio de defender ideias, de defender propósitos. Né? Eu não sou uma pessoa agressiva, eu não confundo coragem com violência, não é nada disso. Mas defesa de ideias, de pensamento, eu não tenho receio nenhum. Então, eu acredito que uma pessoa com essas características dará uma grande contribuição no parlamento maranhense. Então, é o que o povo pode esperar de você. Coragem para defender os direitos. Coragem, defender e servir. Servir verificando a melhor maneira. Por exemplo, se tiver problema na saúde, eu vou tentar, com a minha equipe técnica, no parlamento, identificar os problemas, sugerir alternativas, sugerir mudanças no executivo, sugerir proposições legislativas. Eu quero fazer um mandato técnico. Eu não tratarei meu mandato como algo... Eu nem tenho mais idade para isso, né? Porque já passei de 60 anos, de me tornar um político profissional. Não é esse o meu propósito. Eu quero dar uma contribuição, né, à sociedade maranhense por tudo aquilo que eu já atuei como profissional do direito e como professor. Eu quero dar uma contribuição e eu acho que posso fazer isso no parlamento. O senhor falando isso, e eu lembro bastante que hoje em dia muitos políticos fazem isso de uma profissão, né? Ser vereador, deputado, passam anos. E hoje em dia a população não está mais acreditando em pessoas novas, querendo ou não. Falando nisso, a população não está mais acreditando, pessoas que vão chegar lá e falar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. O que fazer para tentar mudar esse pensamento da população? Eu não abomino quem é político profissional. Sim. Né? A mesma coisa que eu falo como professor universitário. Né? Eu respeito muito os professores universitários que são doutores, que têm mestrado, que têm dedicação exclusiva para a universidade. Eu não sou um estudante de direito, um professor da universidade com essa característica. Por quê? Porque eu sou um profissional. Sim. Então, o que eu levo de experiência para a universidade é a experiência profissional, que também é muito importante. Do mesmo jeito, eu não nego a importância de que a gente tenha políticos profissionais. Certo? Agora, é importante também
que exista representação no parlamento de pessoas que não tratem a política como profissão, porque elas vão trazer uma oxigenação ao parlamento. E uma das formas de dialogar com a população é dizer isso. Eu quero mostrar para o parlamento que é possível fazer um mandato com uma equipe técnica, Sim. sugerindo propostas, e que isso não seja uma coisa que esteja eternizada, né, no meu mandato, como aquele diz, o Valdênio hoje é candidato a prefeito, depois a deputado federal, depois a senador, a presidente da República, porque aí o sujeito transforma isso numa verdadeira profissão. É o que mais a gente vê. É o que mais se vê. Eu lamento, mas é importante também ter pessoas com outro perfil para que possa contribuir dentro do parlamento. Eu acho razoável. E a gente tem que tentar, vamos falar assim, a gente como cidadão que vota, a gente tem que tirar isso da nossa cabeça e em votar em político só por uma ajuda, um tijolo, telha, essas coisas. Eu estava até conversando com um amigo meu esses dias, ele foi candidato a vereador, a última eleição aqui, e todo lugar que ele chegava, o pessoal falava, eu voto em ti, mas se tu me ajudar com isso, com aquilo. E podemos dizer que está enraizado já na população isso? A população, isso é em qualquer sociedade, não é só na nossa. Sim. A gente tem a mania de dizer, porque no Brasil, né? Você vota, você participa no sistema representativo a partir das suas pretensões materiais, óbvio, né? O problema é o imediatismo, né? A gente tem que mostrar para a população que você tem que votar em bons políticos para que eles tragam uma boa saúde, uma boa educação, um bom transporte público, né? Sim, enfim, política pública. O que isso é satisfação material, porque se eu tiver uma saúde pública de qualidade, né? Se eu tiver uma educação pública de qualidade, se eu tiver transporte público, boas estradas, rodovias, ferrovias, isso é uma satisfação das necessidades materiais. O que não pode, e que a população precisa compreender, é que essa satisfação material não pode ser tão, vamos dizer assim, tão pequena, né? Da telha, do tijolo, da chinela, daquilo que... Porque quando você faz essa troca, você tira a responsabilidade do político que você está votando, né, de propor políticas públicas de qualidade para todos, né? Porque ele se sente irresponsável, né? Por isso, dado que o pedido que foi feito foi aquele pedido meio singelo, né? Olha, me dê alguma coisa, eu quero algo material. Então, eu costumo dizer que não é ruim a discussão sobre as questões materiais. Agora, é preciso que essas questões materiais sejam coletivas e sejam em benefício da maioria da população. Eu não diria nem que de todos, porque tem gente que não precisa da atuação do Estado. Tem tanto dinheiro que nem precisa, né? Mas em benefício dos necessitados, né? Porque se eu tenho um transporte público bom, aqui você vê a discussão aqui do transporte público de São Luís, né? Me entristece quando você não tem um serviço de transporte público ruim. Todo mundo sofre. Porque as pessoas, no lugar de andar num transporte público, estão andando de moto. Vez por outra a gente passa e está lá bastante acidente, pessoas mortas. As que não estão mortas estão aumentando as despesas de saúde, de previdência social. Então tem um custo para a sociedade. A morte, a violência produzida pelo trânsito, por esse sistema, que é meio que vietnamita, né? Vietnã é assim, não tem transporte público nenhum, todo mundo se mete em cima de uma moto, ninguém obedece nada, não tem regramento nenhum, né? É um modelo terrível, né? E que, infelizmente, está sendo desmontado, né, na cidade de São Luís, né? Ou seja, as pessoas acabam recorrendo porque é mais rápido, é mais fácil, é mais barato do que um transporte público. Isso mostra a ineficiência
da administração pública que não faz. Então, quando a gente chega nas eleições, nós temos que discutir isso. Sim. Né? Nós temos que discutir, não é entregar um tijolo, entregar alguma coisa. Nós temos que discutir o transporte público, você pode perder. Eu lembro que a minha empregada, ela pegou e disse, se eu fosse nova, eu comprava uma moto. Né? Por quê? Porque é o transporte mais rápido, mais barato. E tal. Eu disse, olha, mas o risco que tem a tua saúde, né? Ou seja, de repente tu leva uma queda, tem um problema. Então, quer dizer, o diálogo, né, com essas pessoas, então há necessidade de ter um transporte público regular, respeitado. Por exemplo, o serviço de Uber é muito bom, todo mundo gosta, mas a maioria a discussão hoje é a falta de regulamentação. Né? O sujeito trabalha 14 horas, se adoecer, vai ficar como? Né? Ou seja, quem é que vai cobrir as despesas, né, previdenciárias que ele teria, que não tem? Né? Então é preciso discutir, inclusive, isso, né? Porque o transporte ele é importante para a satisfação da sociedade. Outra coisa que a gente tem que discutir, a quantidade de carros, né? Imensa. Se você não tem transporte público, daqui a pouco está todo mundo de carro, mas não consegue andar. Né? É melhor ir a pé. Engarrafamento de horas aí. Engarrafamento de horas. Né? Bate um carro, a gente já sofre aqui em São Luís por isso. Né? Nas grandes cidades o problema é maior ainda. Então essas questões públicas é que tem que ser discutida com a população. A população não é ignorante. Evidentemente, ela precisa ser melhor esclarecida e esse debate tem que estar em curso. Né? Eu quero ajudar a fazer. Né? E eu acredito muito nessa possibilidade. Eu lembro de uma história que me contaram, né, sobre essa questão de trocar o voto. E a pessoa, o vereador chegou, né, no povoado e tal lá, e a mulher, eu tô precisando aqui de 1 milhão de telha aqui para cobrir minha casa. Ele falou, vou mandar, mas vai votar em mim? Eu e minha família todinha. Aí, então, não sei o que, mandou lá e foi votação, ele ganhou. E aí um dia ela chegou na Câmara para falar com o vereador. Foi lá, foi atendido pelo vereador e falou assim, vereador, eu queria que você cobrasse hoje aí, porque lá no posto de saúde, perto da minha casa, não tem nenhum remédio, não tem ninguém para atender a gente. Ele falou assim, por que eu faria isso? Aí ela, porque eu votei em você para ser vereador. Ele falou, e a telha que eu lhe dei? Então eu não estou lhe devendo nada, então não tenho nenhuma obrigação de cobrar isso para você. Então é isso que a população tem que entender. A partir do momento que o parlamentar chega e fala que vai te oferecer isso, na cabeça dele que ele não tem mais obrigação nenhuma de cobrar algo por ele. É isso que a população realmente tem que entender. Tem que entender. E tem mais. A gente, às vezes, não tem noção da quantidade de pessoas que compreendem isso. Né? E nós precisamos nos apresentar. Mais candidaturas que se apresentem e coloquem o que você está dizendo. Eu acho extremamente salutar. É fundamental. Né? Existe vamos dizer, possibilidade de nós construirmos candidaturas que tenham esse perfil. Né? Porque se a gente se acomoda, né, a gente vai dizer o seguinte, daqui a 200 anos isso vai estar resolvido. Pode ser que demore, né? Mas se a gente não fizer nada agora, não vai ser em 200, vai ser em 300 ou 400 anos. Então eu acredito que é importante colocar candidaturas com esse perfil. Antes da gente terminar aqui, eu queria que você falasse um pouco do Valdênio, fora da política, fora do trabalho em casa, como é, assim. Eu sou uma pessoa... Estou casado há quase 30 anos. Né? Me dá a receita. Eu digo, a receita não é minha. Você vai ter que pegar a receita com a minha mulher. Tem que anotar. Porque eu tenho 30 anos de casado, eu nunca presenciei a minha mulher com raiva. Então é uma virtude, né? E não que ela não discorde de alguns posicionamentos meus e que a gente não tenha divergência em algumas circunstâncias. Mas aquela pessoa, eu já me aborreci inúmeras vezes, ela nunca, né? Nunca encontrei. Então, nós temos uma convivência muito harmônica, né? Nós temos filhos, eu tenho netos, né? Então, eu sou uma pessoa que eu
eu tenho uma facilidade de me relacionar com as pessoas, porque eu gosto de me relacionar, eu gosto de servir. Sim. Eu atendo todo mundo, eu sou uma pessoa muito... Eu costumo dizer, eu sou muito ordinário, né? Porque às vezes eu estou com um colega conversando e o telefone toca, eu atendo todo mundo. Se eu não puder atender naquele horário, eu estou incomodado, porque tem um colega me ligando e quando terminar aqui eu vou atendê-lo. Então, eu tenho essa característica de querer atender todo mundo. Isso é do meu dia a dia. Eu sou uma pessoa que eu gosto de futebol, eu gosto de fazer atividade física, enfim, eu gosto de assistir um bom filme, né? Tem até que eu tô querendo assistir e não tive tempo ainda, que é o Mago do Kremlin, né? Que Sim, fala do eu tô ouvindo falar também, ainda não consegui assistir. Ainda não consegui assistir. Não passou aqui no cinema, mas já sei que tem na streaming, já tá. E aí eu vou assistir nesses dias. Tô querendo assistir esse filme. Então eu sou uma pessoa tranquila, sabe? E que como é que se diz? Estou querendo ver como é que essa minha tranquilidade pode se reproduzir aí durante o período eleitoral. Já tem que avisar para sua esposa aí para agora que não vai ter que se aborrecer mesmo. É muito bom. Pô, 30 anos é um bocadinho de tempo. É um pouquinho de tempo. Daqui a 25 anos eu chego nessa. Você já percorreu 5, né? Já é o mais difícil já foi. Com certeza. Queria fazer aqui um bate-papo rápido contigo, aqui um ping-pong. Pois não. Né? Uma palavra que define a justiça. Equilíbrio. Um livro que recomenda. Vou até anotar. Um livro, eu estou lendo agora a biografia de um cara que foi muito importante para a humanidade, que eu jamais recomendaria os posicionamentos dele. Quer dizer, a biografia de Hitler. Né? Eu acho que nunca vi nada tão atual com aqueles momentos que a gente viveu, né? Para que a gente nunca mais viva, mas que está tão presente nos dias atuais. Tô até assistindo também na Netflix. Que tá tendo, tô assistindo. Eu não estou assistindo, não, mas eu tô é uma pancada, porque eu estou terminando, eu estou nos últimos capítulos, mas acho que são 800 páginas. Depois, se você quiser, eu lhe empresto para você fazer a leitura. Eu vou ler. Um valor que nunca pode faltar na política. Seriedade. Uma inspiração na carreira. Sempre faça o melhor. Um desafio para o Maranhão. Sair da situação de pobreza e apontar para o desenvolvimento. O governador está fazendo isso. Um sonho pessoal. Virar deputado estadual, né? Como gostaria de ser lembrado? Eu costumo dizer para os meus alunos que eu não gostaria de ser lembrado como alguém muito cruel, mas também não gostaria de ser lembrado como um bobo. Eu ficaria na interseção. Né? Minha esposa foi sua aluna e ela falou que você não era cruel, não. Pode ter. Mas também não era bobo. Mas também não era bobo. Aldênio, eu gostaria muito de lhe agradecer por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui com a gente, aqui batendo esse bate-papo. Gostaria de deixar aqui o espaço, né, para os seus agradecimentos finais, um recado para o Maranhão. Eu fico extremamente satisfeito, se você conduz assim com a tranquilidade, eu me senti extremamente à vontade. Muito obrigado. Eu aqui nervoso. Que é isso. Eu me senti extremamente à vontade aqui em fazer o debate. Eu espero que eu tenha sido, que eu tenha esclarecido, né, as questões aqui para os seus, as pessoas que assistem o programa, né? Espero que seja esse podcast seja de mais sucesso. Amém, sempre. Amém. E pela sua condução, pela sua generosidade, né, na condução, com certeza será.
Obrigado. Muito obrigado. Eu tava aqui nervoso aqui, eu já... Falei, meu Deus, será que eu tô conduzindo bem o programa Não, mesmo? A condução foi muito tranquila. Mas eu gostaria que você deixasse assim, um recado para o Maranhão. Eu acho que toda e qualquer pessoa, todo e qualquer cidadão maranhense deve dar a sua contribuição para melhorar a qualidade de vida das pessoas mais pobres. E nós que somos da área do direito, nós que somos intelectuais, nós temos que utilizar parte do nosso tempo para servir, para colocar a serviço do povo, para incentivar toda e qualquer política pública que retire pessoas de situação de miséria. Eu acho isso fundamental. Meu irmão, mais uma vez te agradecer por estar aqui, por ter conversado com a gente, esse bate-papo maravilhoso. E mais pra frente a gente vai se encontrar novamente. Tá bom. Desejar boa sorte pra você nessa caminhada. A gente sabe que não é fácil, né? Sabe? Fazer igual um amigo meu fala ali, essa batalha entre esses leões aí. Mas tenho certeza que caminhando certinho, tudo vai dar certo. Gostaria de agradecer a você que assistiu a gente até o final. Muito obrigado, você que deixou sua curtida, você que deixou seu comentário. Não esquece de nos seguir em todas as redes sociais. Maranhão News 98. Aonde você colocar isso, você vai encontrar a gente. Se inscreva no nosso canal, compartilha, deixe seu comentário. Vai lá no Instagram, toda semana a gente posta um convidado novo. Muito obrigado aqui ao Anderson, aqui, Estúdio 7, o maior e melhor estúdio de São Luís, onde os maiores podcasts são apresentados. E muito obrigado você e até a próxima, se Deus quiser.